Olá a todos e todas, meu nome é Fábio Donato, eu sou organizador dos seminários online do Projeto Internacional de Cooperação Urbana sobre o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia na região da América Latina e do Caribe. Hoje eu estou aqui reunido com o subsecretário de Urbanismo e Mobilidade, Rogério Gama, e o analista de políticas públicas, Vitor Costa, ambos do G-Clima. Eles foram convidados, nossos convidados, na segunda sessão dos webinários para apresentar o estudo de caso de Niterói. Só que como a gente teve alguns problemas com o áudio na sessão, a gente fez um convite para eles para fazer uma entrevista e cobrirem alguns pontos que talvez tenham ficado um pouco confuso, a gente não conseguiu entender muito bem. Então, como a gente considera a experiência muito relevante, muito bacana, eles aceitaram esse convite e a gente está aqui para conhecer de novo, né, com o G-Clima e também um pouco mais da experiência deles junto ao Pacto, da cidade de Niterói e do estado de Janeiro como um todo. Então, começando aqui com a primeira pergunta, né? Gostaria de uma contextualização rápida assim, do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, e também que você falasse um pouco mais sobre o G-Clima, né? Um pouco do surgimento dele, da vocação, o que é esse grupo, né? Por favor, Rogério. Boa tarde a todos. Niterói é uma das cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. É, Tem um contexto climático e ambiental em que a cidade já sofre com alguns desastres naturais, o mais emblemático 2010, com a queda do Morro do Bumba, que foi o maior acidente de vítimas da cidade, uma história triste, mas que a partir daí startou o poder público em colocar na agenda política e de política de Estado do município uma estruturação melhor para ser mais resiliente a esses eventos extraordinários. Né? No estado do Rio de Janeiro, acho que é a cidade aí que vem trabalhando muito a fundo. Hoje a nossa defesa civil é uma das 5 melhores defesas civis num relatório recente da ONU, que vem acompanhando o trabalho de prevenção. E por um outro lado, a gente sentiu a necessidade, desde 2013, com a presença do Axel Grael aqui na gestão do município e do prefeito Rodrigo Neves, a necessidade de ter um grupo de trabalho mais focado e que orientasse as políticas públicas a considerar os efeitos das mudanças climáticas. Então, nesse contexto, é que nós começamos a um diálogo institucional com o ICLEI e com outras entidades que promovem essa discussão técnica no Brasil e no mundo. Né? E aí nasceu o G-Clima a partir daí. Então, agora que o Rogério expôs um pouco do processo do surgimento do G-Clima, a vocação do G-Clima, e também um processo de institucionalização, queria que você falasse um pouco também como foi esse processo de adesão ao Compacto de Prefeitos e ao Pacto Global de Prefeitos também, por favor. Como eu disse, então foi uma decisão que partiu da instância maior da prefeitura, que é o prefeito e o vice-prefeito, demandando a nossa postura e incorporar isso na política pública. Então, assim que a gente conheceu, que o WePlay apresentou o pacto para a gente, o prefeito decidiu assinar no mesmo momento e que a gente estruturasse internamente o que era necessário para desenvolver os pontos do pacto. Né? Então, aí primeiro foi feito o decreto de criação do G-Clima,
com a indicação das secretarias que foram envolvidas. Então, não só a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria Executiva que incorporou isso e o gabinete, foi incorporada as secretarias estratégicas às políticas de mudança ambiental, como o urbanismo, como que eu faço parte, a Defesa Civil, a Secretaria de Conservação, a Nititrans, que é a operadora do trânsito, enfim, todas as secretarias que a gente entendeu naquele momento que poderiam gerar impacto é, nessa política de mudanças climáticas. Tá? E também antevendo o processo de execução, de elaboração do inventário, que era um dos pontos do Pacto Global de Prefeitos. Então, assim, a gente tem a sorte de ter um prefeito e um vice-prefeito que assumiram essa postura e incorporaram isso no dia a dia da política pública do Pô, município. muito, muito legal. E só para contextualizar, que ano que foi a adesão ao pacto e quanto tempo assim levou para organizar esse grupo intersetorial? A primeira, o decreto de criação do GClima é de 2016, né? É, então demorou para a gente organizar, conhecer o pacto, adesão e tal, foi a gente começou a fazer tudo isso em 2015, final de 2014, começo de 2015. E aí tinha tudo já estruturado em 2016, que aí foi o nosso marco inicial aí dos trabalhos. Tanto que o nosso inventário foi feito de 2016 para 2017 com dados de 2015, né? Então, assim, acho que o tempo de maturação dentro desse processo, mesmo tendo essa orientação de governo, ela demorou aí um ano e meio para se consolidar como grupo e como trabalho, como rotina de Muito, trabalho. muito interessante ver como as secretarias se coordenam internamente a prefeitura, né, para poder avançar essas pautas. E você diria assim que o pacto ele teve uma influência positiva para acelerar esse processo para a formação do G-Clima e qual foi a influência do pacto nesse processo todo, assim, de reunir as secretarias? A influência é direta, assim, a gente, acho que o G-Clima existe por causa Legal. da nossa relação com o ICLEI e com o pacto, né, e com a Uhum. adesão do pacto. Mas para você ter uma ideia, e aí uma coisa que acho que eu falei bastante lá, tentei explicitar na nossa primeira conversa no webinar, é que isso já refletiu em diretrizes de política pública. Então, no processo de execução do plano diretor, que estava sendo executado no mesmo momento de formação de Reclima, de toda essa discussão, que é 2015, 2016 e 2017, a gente conseguiu estruturar dentro do plano diretor um capítulo específico de mudança, com diretrizes de mudanças climáticas. Então, assim, já o lado do urbanismo, por isso que a gente entende que está transversal dentro da Prefeitura de Niterói, já assumindo essa orientação de incorporação de políticas de desenvolvimento urbano voltado à resiliência às mudanças climáticas. Né? Então, o plano diretor está dividido em duas grandes políticas, que é a política urbana e a política ambiental. E dentro da política ambiental tem um capítulo específico de mudanças Uhum. climáticas. Né? Então, assim, além de ter essa relação estreita, isso já incorporou outros processos e já influenciou outros processos de estruturação da política Eu pública no acho município. muito interessante você falar isso, porque na sessão seguinte, que foi a sessão número 3 da nossa primeira conversa, a gente entrou um pouco da importância do processo de reporte ao pacto. E um dos pontos levantados assim, foi a importância, né, do porquê reportar. E um dos pontos muito fortes que, inclusive, foram apresentados durante a sessão foi justamente essa questão
da estruturação de políticas públicas, né? A partir dessa coleta de dados. Então, foi apresentado assim que vem em dois sentidos, né? Tanto como incentivo para a geração desses dados, como também um facilitador da questão da organização necessária assim para você gerar esses dados e enfim, posteriormente estruturar as políticas públicas, né? E tanto é que, Uhum. inclusive, o nosso próximo webinário, sessão número 4, vai ser sobre estruturas de governança, né? Então, todas essas questões vão ser abordadas também com um pouco mais de detalhe. E, bom, seguindo aqui então para as perguntas, em relação a gente estava falando já da coleta de dados, né, a compilação do inventário, e como que foi um pouco esse processo assim do inventário, né, a coleta de dados? Qual foi enfim, o trabalho desenvolvido? Bom, no primeiro inventário, como a gente estava consolidando a estrutura do G-Clima, a gente teve algumas dificuldades, né? Porque assim, a gente teve toda essa estruturação, mas na hora de entrar no dia a dia das secretarias e incorporar o conceito de mudanças climáticas no dia a dia de algumas secretarias, a gente esbarrou em algumas dificuldades, né? Primeiro, da organização do dado. Eu acho que quase todas as secretarias não estavam preparadas para nos reportar o dado da forma que estava estruturada no inventário. Então, houve um processo de entendimento de como eles trabalhavam, de como eles armazenavam, e criar uma rotina de que eles armazenassem o dado da forma que a gente conseguisse levar para dentro do inventário. Então, tem esse tipo de coisa, porque hoje a gente já tem como diretriz também uma estruturação de um banco único de informações, que lá naquele momento a gente não tinha. Tava embrionário, estava sendo formado e tal. Então, também adequando a esse processo. Né? E aí também o que também tem dificuldade é quando são dados das concessionárias, por exemplo, né, que não estão no dia a dia aqui da nossa prefeitura. A gente tem uma relação de concessão e, por exemplo, com a empresa de energia elétrica, a gente teve que também fazer todo um processo de conscientização, de troca de informação e de mostrar a importância da divulgação do dado, né, para poder receber o dado da forma que a gente queria. Então, assim, adequar os formatos também é um trabalho bem que o primeiro é muito difícil, mas agora no processo novo, o Vitor até pode falar um pouquinho mais, como as pessoas já conheciam, já sabiam o que tinha que ser feito, foi um pouco mais tranquilo e a gente também já estava mais preparado para isso, né? Eu acho que é o processo de coleta de informações, como o Rogério estava falando, do modo que a gente precisa, né, com as unidades de medida, com as unidades energéticas ou de consumo de combustível, enfim, que a gente precisa para colocar no inventário, elas não estão assim disponíveis facilmente. Né? A gente precisa sempre fazer algum tipo de adaptação, algum tipo de aproximação, ou enfim, alguma estimativa para conseguir essas informações. Mas como já foi feito o primeiro, a gente entende que essa etapa já fica um pouco facilitada. Não é a primeira vez que a pessoa vai receber aquela demanda de informação, ela já sabe que existe. Enfim, e aí com o tempo isso vai se tornando um processo natural dentro das secretarias. Anualmente eles vão saber que eles vão ser cobrados aquele tipo de informação e vão entender o porquê e como é que ele tem que ser reportado. E você naturalmente já vai criando, que assim, quando você vai fazer a primeira vez, você não sabe nem para quem que você tem que perguntar, né? Você sabe que existe aquela informação na secretaria, mas você não sabe quem é o dono daquela informação, como é que ela está disponível. E ao longo do tempo você começa a criar esse vínculo com determinadas pessoas, com determinados contatos, aí você consegue, inclusive, consegue o dado mais apropriado que você precisa para colocar, para fazer o cálculo, e consegue de maneira mais rápida também. Então, o prazo para você realizar o seu inventário consegue ser um pouco mais enxuto.
E ao longo do tempo isso tende a se tornar cada vez mais automático. É. Tanto que a gente agora está querendo dar um passo à frente, que é fazer o estudo de vulnerabilidades, né? Que precisa de um detalhamento ainda mais detalhar mais ainda o dado, né? Abrir mais o dado. E eu acho que já se sente bastante confortável em dar esse segundo passo, que é uma das exigências do pacto. E também para a gente é uma peça de diagnóstico muito importante para o direcionamento de políticas, né? Então, o próximo passo, por exemplo, é que a lei de uso do solo. Se a gente tiver esse mapa de vulnerabilidade, a gente consegue fazer projeções de crescimento da cidade muito mais embasados e específicos com essa visão de resiliência à mudança climática. Excelente. E, bom, então, acredito que a dificuldade seja realmente iniciar, né, dar o start, todo esse processo. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de conferir, recentemente, uma publicação nova do Pacto, tem o Marco Comum de Reporte, que é um documento de umas 40 páginas e ele recentemente foi traduzido, né, para o espanhol e para o português. Vocês acham que talvez ter tido esse documento no início desse processo de compilação do inventário talvez pudesse ter auxiliado, tivesse sido importante? Assim, a gente aproveitou muito da estrutura do ICLEI também, né? Acho que o manual é importante para o direcionamento, mas a troca de experiência técnica com a equipe técnica do ICLEI foi fundamental no sucesso de estruturação do inventário, porque às vezes a gente estava perdido ali, tinha o dado na mão, mas não sabia como trabalhar ele para estar ali da forma correta, né? E aí a gente ligava para a Iris, que era a anja da Luíse, para orientar a gente em como incorporar o dado dentro do inventário. Então, assim, além do manual, esse diálogo direto com os técnicos do ICLEI, que têm uma experiência enorme, né, nesse tipo de trabalho e orientam dezenas de municípios com isso, ele já tem uma experiência acumulada que, para a gente foi fundamental. Então, assim, ter o ICLEI como interlocutor é muito importante também, e mais esse material de apoio, que eu acho que para as cidades que estão entrando agora é fundamental compreender o que é o inventário, né? Só para comentar o que o Rogério está falando, eu acho que o manual definitivamente vai ser de grande ajuda, porque eu acho que a maioria dos municípios no Brasil não tem servidores qualificados num tema como esse, que é um tema super novo, não tão novo assim, mas assim, está sendo colocado, trabalhado nas prefeituras mais por agora, nos últimos anos, e tem que ter um trabalho de qualificação dos servidores para eles poderem entenderem o que é, saber como que faz, como que obtém os dados. Se você já tem um documento, um manual, um guia que vai te dizer como construir, como coletar essas informações, definitivamente vai ser de grande ajuda. E mais esse diálogo que o Rogério comentou, se você tiver alguma instituição que possa te apoiar, que tenha um embasamento técnico como, de fato, uma consultoria, sem dúvida vai ser a receita, digamos assim, de ter sucesso aí, de você conseguir realizar um inventário. Maravilha. Muito bom. Bom, eu vi que, o próximo passo que vocês estão mirando aí seria fazer análise de vulnerabilidades, né? E quais potencialidades vocês enxergam, assim, você falou um pouco sobre as potencialidades, né, da análise de vulnerabilidade, como isso vai auxiliar no futuro. E quais seriam essas potencialidades, assim, as principais áreas de intervenção na cidade que vocês veem um potencial, assim, de se beneficiar desse material? O principal ponto a potencialidade é a gente ter maior clareza
das áreas mais vulneráveis. Obviamente, a gente já conhece pelos eventos, né? Que são recorrentes em períodos de grande chuva concentrada, né? Mas ter um detalhamento melhor da vulnerabilidade, aspectos que a gente às vezes não leva em conta, que a gente sabe que nessa metodologia proposta, tem várias metodologias, né? Não existe uma metodologia única, mas às vezes a gente não tem isso compilado e sistematizado da forma que deveria, né? Então, acho que o mapa de vulnerabilidades vai definitivamente colocar assim, olha, essas áreas são prioritárias e cruzar com o que a gente está fazendo já de intervenção, né? Eu acho que isso que é o importante. Então, eu acho que o matching entre o resultado do mapa de vulnerabilidade, o que já foi de investimento para essa área, vai primeiro mostrar se o investimento está direcionado para as áreas corretas e segundo, conseguir planejar para as áreas que ainda não estão cobertas ou precisam de maior investimento, né? Então, assim, isso é super importante. Também vai servir, por exemplo, como eu já disse, para direcionar a política de ocupação de uso do solo e os vetores de crescimento da cidade. Niterói já é uma cidade que tem saturação de área para crescimento. Hoje, se ela for crescer, ela vai crescer em cima de morros, que são as áreas que são suscetíveis a desastres naturais. Então, a gente precisa rediscutir o modelo de crescimento da cidade. Se há demanda de crescimento, qual é o modelo que se cresce, né? Uma pauta aqui que é bem difícil e que há uma resistência social, que é a verticalização e a densificação de áreas. Então, qual é o impacto dessas densificações? Eu acho que o mapa de vulnerabilidade acaba gerando indicadores que são muito bons para isso, para a cenarização do modelo futuro que a gente espera para a cidade. Tá? Ótimo, muito bom. Bom, a gente está chegando já aqui ao final dessa entrevista. Como para finalizar, assim, gostaria de pedir uma palavra para algumas cidades, para cidades que estão adentrando ao pacto agora, algum comentário geral, assim, algum conselho. O que você diria para uma cidade que assinou o pacto ontem, por exemplo? Primeiro, tem que criar engajamento. Isso é importante, assim. E o engajamento tem que vir do líder, da pessoa que está governando, assim. Isso tem um reflexo para a estrutura da prefeitura que é muito importante, assim, né? Não adianta ter técnicos qualificados, treinados, se a gente não tem uma orientação política defendendo essa bandeira, né? Então, acho que o importante esse seria o modelo ideal. Mas, obviamente, também o engajamento pela qualificação do corpo técnico, eu acho que isso também é fundamental, porque se discute modelos globais de mudanças climáticas, mas as ações locais, elas precisam de uma estrutura técnica bem robusta, de pessoas que compreendam, independente da área que está tratando, não, que normalmente se associa bastante a secretarias de meio ambiente, né? Mas, por exemplo, eu sou o exemplo disso, quando a gente incorpora isso dentro de uma secretaria de urbanismo, que normalmente é considerada a vilã, né, da mudança climática, por impermeabilização do solo e etc. Mas você começa a incentivar seus técnicos a estudar outro tipo de coisa, como, por exemplo, infraestrutura verde, né? Hoje, toda a intervenção urbana que a gente pensa em espaço público,
a gente está construindo com intervenções baseadas em infraestrutura da natureza ou em estruturas verdes, né? Então, assim, isso já é uma resposta à impermeabilização do solo, possível, né? Dentro de uma estrutura urbana. Então, eu acho que isso é muito importante, você capilarizar essa formação e incentivar os técnicos a buscarem soluções novas, discutir com a sociedade quando tiver em audiências públicas essas novas alternativas que são muito importantes, né? Um problema que eu acho que deve ser geral nos municípios do Brasil, principalmente que estão no litoral, são as enchentes. Eu acho que isso é consequência de uma estrutura de engenharia urbana que canaliza rios, que muda o curso, não pensa na consequência futura quando os eventos extremos acontecem, né? Então, a gente começar a preparar cidades de uma outra forma, quando tiver oportunidade de intervenção urbana, eu acho que isso faz parte dessa capacitação e dessa incorporação do conceito. Ótimo, excelente. Tô muito contente por vocês terem aceitado aqui esse convite para fazer essa entrevista. E realmente a sessão não ficaria completa sem a apresentação de vocês. É um exemplo inspirador para outras cidades, realmente. E também desejo que vocês consigam avançar cada vez mais nessa questão, junto ao Pacto, junto aos parceiros, ao ICLEI, todos os parceiros que fizeram parte dessa caminhada, que vão continuar fazendo. Então, agradecer novamente, e Rogério, pela disponibilidade, o Vitor Costa também, muito obrigado vocês dois. E a gente segue em contato e Obrigado. também deixar um aviso para quem estiver vendo a graduação. Qualquer dúvida, qualquer questão em relação ao Pacto Global de Prefeitos, a gente tem um Help Desk, que é uma mesa de suporte que auxilia todos os municípios, né, com as questões relativas ao pacto. Então a gente pode colocar vocês em contato com essas instituições que prestam esse apoio e também pode fornecer os documentos como o marco comum de reporte que a gente estava comentando mais cedo. Então é isso, muito obrigado, uma última vez. Valeu. Valeu. Valeu, Tchau, obrigado a tchau, tudo de bom. vocês.